louvores ao nome do Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito a nós. Se eu não tivesse a oportunidade agora para ministrar, eu já estaria muito satisfeito, meus irmãos. Deus já tem falado demais comigo. E só de estar aqui, a minha alma está bastante satisfeita. Glória a Deus, aleluia. De ver esses moços recuperados, servindo a Deus, pregando a palavra de Deus. Isso renova as nossas forças. Isso nos leva lá no início da nossa fé. E eu já estou muito satisfeito. Me sinto honrado de estar aqui com vocês, fazendo, pastor Ed, a obra que o Senhor faz é uma obra vista por Deus. E no tempo certo, Deus te recompensará. Que o Senhor continue nessa jornada, desenvolvendo esse lindo trabalho, que às vezes não pode ser notado por homens algum, mas Deus tem visto o Senhor. Deus abençoe a pastora, que presenteio com essa oportunidade. Uma honra muito grande estar aqui diante de todos esses fanistas e ministras de Deus, minha pastora. Seja a bênção de Deus com vocês. Glória a Deus, aleluia. Da minha querida esposa, 14 anos casado com aquela linda mulher. Dá um sinalzinho com a mão. Ah, minha esposa, pelo amor de Deus. Fica de pé, o povo te conhecer, vai. Fica. Fica, olha lá. É a minha gatona, viu? Eu orei 21 dias para casar com ela no monte. 21 dias jejuando, ela não jejuou um dia sequer. Deus é bom e ouvindo a minha oração. Uma honra estar aqui com o Rony, pastor Rony, pastora Graziella. Agende eles, irmãos, são uma bênção, um casal de Deus. Eu recomendo que vocês levarem eles para ministrar na vossa igreja. Quem acredita que Jesus está aqui nessa casa? Glória a Deus! Eu estava aqui sentado e Jesus me deu um misterinho que eu quero passar aqui para vocês. Lucas capítulo 1, versículo de número 5. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas apenas deixar uma visãozinha que eu tive aqui. Abaixa um pouquinho o fundo musical, por gentileza. Isso, deixa bem baixinho. Isso, aí tá bom. Capítulo 1, versículo 5 de Lucas. Prometo para os irmãos que não vou tomar mais que 10 minutos, tá bom? Então sempre aguente aí 10 minutinhos que Deus vai falar com você. Capítulo 1, versículo 5 de Lucas. Quem encontrou, diga amém. Amém. Houve nos dias de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem sacerdotal de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, chamada Elizabeth, ou em outras traduções, Isabel. O nome no original está Elizabeth. E eram ambos justos diante de Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Observe esse verso 6. E eram ambos justos diante de Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e estatutos do Senhor Deus. E não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo o sacerdócio diante de Deus, segundo o turno de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso. Então a multidão do povo estava do lado de fora,
orando na hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. E você diga amém. Amém. O cenário aqui, meus irmãos, é exatamente o culto de adoração a Deus. É o dia do sacrifício. É o dia que todo o judeu ansiava por esse dia, porque era o dia da liberação do perdão de Deus para o seu povo. Era o dia que todo o povo ansiava para que chegasse esse momento. Não só também o povo, mas também aqueles que ministravam na casa do Senhor. Isso é, os sacerdotes escolhidos de Deus. Nesse texto, ou neste episódio, o número de sacerdotes era um número bastante avançado. Estima-se que até mesmo o número de sacerdotes era maior do que o número de judeus que haviam nessa época. Era raro alguém ser escolhido para poder entrar diante da presença de Deus, para ministrar diante do santuário de Deus. Havia muitos sacerdotes e apenas um sacerdote poderia entrar para ministrar diante do santuário de Deus. O texto está dizendo a nós que neste período em que o rei Herodes era o rei da Judeia, e deixa eu abrir um parênteses para dizer que a família de Herodes foi uma família muito privilegiada na face da terra. Na verdade, foi a família mais privilegiada que já pôde existir na face da terra, porque a mesma teve o privilégio de ouvir João o Batista pregar, teve o privilégio de ouvir Jesus também pregar, teve o privilégio também de ouvir a Paulo pregar, os grandes homens do Novo Testamento, inclusive o nosso grande Deus, o nosso Cristo. Eles tiveram a oportunidade de ouvir as mensagens da sua boca, mas em nenhum momento eles se voltaram ao Senhor nosso Deus. Haja visto que eles tiveram a oportunidade que ninguém jamais teve na face da terra. Mas a palavra de Deus é bem verdadeira em dizer que aquilo que Ele escondeu dos sábios e entendidos, Ele revelou aos seus pequenos na face da terra. Fecha parênteses. Esta família, ou no tempo de Herodes, havia um sacerdote chamado Zacarias. Ele era da ordem de Abias, ou seja, da 8ª ordem. Por quê? Porque nos dias do rei Davi, ele separou os turnos sacerdotal para servir na casa do Senhor. Quando Davi foi buscar a arca que estava na mão dos filisteus, já há mais de 60 anos, a arca distante da terra de Israel, quando Davi a trouxe, ele não levou para o tabernáculo de Moisés, não, o mesmo levantou uma tenda e estabeleceu ali a arca do Senhor. Ali já era uma revelação do Evangelho, já era uma revelação dos dias da graça. Por quê? Porque no tabernáculo de Moisés havia um véu que separava o santíssimo lugar do lugar santo. Não era qualquer um que poderia entrar lá para ministrar. Mas quando Davi traz a arca e estabelece uma tenda, todos ou qualquer pessoa poderia ministrar diante do Senhor. Não
no santuário por todo o povo, mas todos poderiam dançar, bailar e adorar diante da arca do Senhor. Qualquer um poderia glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quando Davi fez isso, ele estabeleceu essa tenda em Jerusalém. Então agora a gente temos uma tenda onde está a arca de Deus, que nada mais, nada menos representava a presença de Deus. Em Gilboa ficou o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo antigo, mas era um tabernáculo agora que não tinha a arca do Senhor. Era um tabernáculo que tinha as demais peças do santuário, mas que porém não tinha a arca do Senhor. Quando Davi, ele vai separar os turnos, 24 sacerdotes vão ficar em Gibeão e 24 sacerdotes vão ficar em Jerusalém. Cada hora do dia havia alguém adorando, cada hora do dia havia alguém louvando. Já era para você ter glorificado. A intenção de Davi separar o turno sacerdotal era uma revelação divina, porque no trono de Deus, lá onde Deus habita, no Monte Sião, existe ao redor do trono de Deus mais 24 tronos. Nesses 24 tronos estão 24 anciãos, que eles carregam coroas na sua cabeça. Ele significa a hora do dia, ele significa o fuso horário, as 24 horas do dia. Cada oração nossa é levada por um anjo de Deus, e cada anjo trabalha conforme o seu turno, e eles levam a oração conforme a hora que você orou. E cada 24 ancião representa exatamente a hora que você fez a sua oração. A sua oração é purificada ali, ela é recebida ali. Se ela for aceita e purificada, ela é colocada diante do trono de Deus, aonde até hoje tem um altar de ouro. E quando a oração é depositada ali, Deus não aguenta, o trono dele balança, o trono dele se mexe, há relâmpagos, há trovões, porque Deus não aguenta receber a adoração do seu povo. Por isso que quanto mais tempo a gente passa na presença de Deus, mais chance a gente tem da nossa oração ser ouvida. Eu vou falar de novo. Quanto mais tempo você ora, quanto mais tempo você adora, mais chance você tem da sua oração ser respondida. Porque imagina Deus olhando para um ancião que é das 3 horas da manhã e perguntando para ele o que é que tem aí. Ele olhando para o Senhor e dizendo: eu tenho a oração do Ed. Ele orou a hora terceira toda ela, e de repente Deus pergunta para o ancião das 4 horas: o que é que você tem aí? E ele responde: eu também carrego a oração do Ed. Ele está perseverando, ele continua orando. Deus então olha e diz: então responde a oração dele com pressa. Daniel entendeu esse mistério, por isso que ele não parou de orar por 21 dias. Era para você ter melhorado. Glória a Deus. Deus trouxe alguém aqui nessa casa para dizer que ele está vendo a sua perseverança. Ele sabe que você tem orado, e ele me trouxe aqui como profeta para dizer que há resposta de Deus para você aqui nessa casa. Agora deixa eu te dizer uma verdade: o maior inimigo da igreja é Satanás, porque ele era o fabricante da adoração do céu. Nele estava a música, nele estava o louvor, nele estava todo o segredo da adoração lá no reino dos céus. Só que um dia ele se rebelou contra Deus, e ele disse: quando Deus mandou ele passar no RH, quando Deus mandou ele ir embora, só vai me mandar embora daqui, só eu posso produzir a adoração, só eu posso produzir o combustível que é no seu trono. Deus olhou para ele
reze.